aqui, eu fico sem ver o chat de vocês. Então, se alguém puder, tipo, professora, perguntaram tal coisa, escreveram tal coisa no chat, me avisa, tá? Eu fico com 2 telas aqui, mas eu sou meio atrapalhada para ficar vendo o chat de vocês. Não, gente, hoje não é estequiometria, relaxem. Esse trauma vai vir depois. Hoje a gente vai começar por tabela periódica. Mas eu amo estequiometria, vocês vão ver que vão ser 2 aulas, eu sou mega empolgada para dar estequiometria. Mas a gente vai chegar nessa parte, estequiometria é um dos conteúdos, eu vou trazer dados para vocês, eu fiz uma porcentagem de como estequiometria cai no vestibular, e cai muito. Não tem um ano que não tem estequiometria, tanto na UERJ quanto no Enem. E tem, às vezes, se não me engano, ano retrasado, caíram 3 questões de estequiometria. Então, estequiometria é só love, gente. Eu amo estequiometria. Vocês vão gostar, porque estequiometria é o macete de fazer exercício. Então, vocês vão... Aqui, o meu objetivo não é vocês falarem, nossa, eu amo química, que coisa mais fácil. É apresentar a vocês estratégias para fazer a prova. Porque o que esses cursinhos aí fora fazem são estratégias. Então, aqui é para vocês terem estratégias, para vocês resolverem a questão mais rápido e com o que o vestibular dá, vocês conseguirem ser mais safos. Então, por isso a tabela periódica é tão importante. Como eu falei, a tabela periódica ela vem em anexo do vestibular da UERJ. Então, você tem 1000 informações que você não precisa decorar. É só você olhar a tabela periódica que vai estar lá, desde que você saiba o conteúdo da aula de hoje. Então, vamos lá, que eu falo muito e não começo a aula. Então, gente, primeiro, né, prazer, tabela periódica. Vocês estão vendo, passando o slide? Viram o slide? Tá. Que é sempre um teste, é minha primeira aula, então eu sempre teste tudo. Então, prazer, essa é a tabela periódica. Então, a tabela periódica que vem na UERJ, ela é toda em preto e branco, ela não vem coloridinha, bonitinha assim. Mas o que vocês precisam saber sobre a tabela periódica? Ela vai ter linhas, e vai ser sempre essa configuração da tabela periódica com linhas e colunas. Exatamente nessa configuração. E essas linhas e colunas, elas são numeradas. Então, você tem as colunas de 1 a 18 aqui em cima, e você tem linhas de 1 a 7 aqui embaixo. E o que é importante sempre olhar numa tabela periódica, toda tabela periódica tem isso, inclusive a da UERJ, ela tem uma legenda, em que vai dizer o que cada coisa significa. Então, o que é símbolo, o que o númerozinho em cima à esquerda significa, o que o númerozinho embaixo significa. Então, a tabela periódica, ela sempre vem com as informações, e isso está no vestibular da UERJ. Então, ele não exige que você saiba isso de cor, ok? Mas vamos começar do começo. Só para vocês conhecerem, prazer, tabela periódica. Mas vamos lá. A tabela periódica, ela é uma ferramenta usada para organizar os elementos. Como vocês viram, a gente tem 1000 elementos. E imagina você ser que nem tabuada, sabe? Aquela coisa um embaixo do outro. Então, de uma forma para ficar mais fácil você visualizar, porque não é fácil, são várias informações ali dentro. Então, para ficar mais fácil vocês visualizarem, entenderem os elementos e as propriedades desses elementos, essa tabela foi organizada assim. E essa tabela, ela iniciou com um trabalho de Mendeleev. Por que aconteceu isso? Ele era professor, ele foi chamado para dar uma palestra. E na época tinha cerca de 60 elementos químicos conhecidos. E ele foi dar uma palestra e falou, gente, os alunos vão surtar, não vão entender nada, vou jogar um bando de elemento, ninguém sabe o que é. Então vou tentar aqui fazer uns cards, fazer umas cartinhas, baralho, para tentar catalogar, porque aí eu levo lá e fica mais visual para fazer as coisas. E aí quando ele começou a organizar, ele viu que alguns elementos tinham propriedades em comum. Então ele foi o primeiro professor, a primeira pessoa que sacou de olhar os átomos em conjunto e tentar organizar eles. Foi assim que começou a tabela periódica. Então aqui é um arquivo, esse arquivo, 1869, é a primeira tabela, o primeiro rascunho de uma tabela periódica que existiu, com uma organização bem diferente do que é hoje, que foi Mendeleev que fez isso. E aqui, o que é importante vocês chamarem a atenção? A tabela periódica, ela organiza os elementos com propriedades semelhantes.
Então, o que é importante? A propriedade quer dizer que tem algumas características, alguns elementos que têm características em comum. Ou é massa atômica, ou é proporção, ou é algum tipo de característica, ponto de ebulição parecido. Então, a gente vai falar muito sobre isso, porque o vestibular da UERJ bate muito em relação às propriedades dos compostos, tá bom? Próximo slide. Ai, ficou meio bagunçado isso aqui, né? Tá indo, gente? Todo mundo tá acompanhando? Só confirma pra mim, por favor. Show, beleza. Então, vamos lá. E, na verdade, como é que essa tabela é organizada hoje? Você viu que o Mendeleev tinha uma folha A4 lá, ele foi escrever, não dava para entender nada. Mas como é que essa tabela é organizada hoje? Porque você jogar a tabela periódica de cara é muito complicado a gente entender. Então, tem algumas características na tabela periódica que a gente precisa saber antes de ver uma tabela e interpretá-la. Então, a primeira coisa, não tem cada composto, cada elemento tem um nome. Tem como você botar todos os nomes por extenso ali, que vai ficar uma bagunça, visualmente muito estranho para você ver. Então, o primeiro é aquela que deixa a tabela periódica. Todo elemento ele é representado por um símbolo em letras. Alguns símbolos são muito tranquilos de você saber o que é. Então, símbolo C é carbono, símbolo H é o hidrogênio, símbolo HE é o hélio. Então, é muito parecido o símbolo com o nome do composto. Mas alguns não são tão fáceis assim. Então, por exemplo, prata. Prata, o símbolo da prata é Ag, porque é o nome em latim da prata. Não vou nem arriscar falar latim, gente, mas é esse aqui, argento. Então, vários compostos, eles têm uma letra que não é parecida com o nome. Uns que vocês confundem muito, enxofre. Enxofre, na tabela periódica, o símbolo dele é um S. Então, é um S sozinho, é o símbolo do enxofre, que é o famoso, que cai muito em vestibular, ácido sulfúrico. É o quê? O ácido de enxofre, H2SO4. O S é de enxofre. Então, o que vocês precisam se acostumar é olhar essas letras enquanto a gente está estudando química. Não precisa decorar, a gente vai falar tanto sobre isso que vocês vão acabar entrando na cabeça de vocês. Ainda assim, não vejo em muito tempo nenhuma questão do vestibular que exija vocês saberem símbolo de composto. Normalmente, principalmente o Enem, ele vem com o nome do composto e a fórmula química. E aí você sabe. No máximo que eles vão pedir que você saiba o que é hidrogênio, o que é oxigênio, o que é carbono. Que é hidrogênio H, oxigênio O, carbono C. Mas elementos que não são corriqueiros, todas as provas precisa dar o símbolo e dizer onde estão. Ainda assim, na vestibular da UERJ, é só você olhar o anexo, está lá escrito dentro da tabela periódica, ok? Então, toda a tabela periódica, vocês vão ver aqui, ela tem letrinhas. Então, a letrinha significa o elemento. E como é que, professora, que esse elemento é organizado? Por que o hidrogênio aqui é o primeiro? Porque não está em ordem alfabética. Então, na verdade, a tabela periódica ela é organizada assim por causa da ordem crescente do número atômico. Então, vocês viram lá com, eu não sei quem deu, acho que foi a Helene, que o número atômico é o número de elétrons de um elemento. Então, é o número de cargas negativas de um elemento. Então, se vocês olharem aqui, o hidrogênio ele é o número 1. 1 é o número atômico dele. Porque o hidrogênio ele tem um elétron só. Ele só tem um elétron, ele só tem uma camada, essa camada só tem um elétron. Então, ele é o único elemento com essa característica. E como ele tem o menor número atômico, ele é o primeiro. Depois tem o hélio, com 2 números atômicos. Depois tem o lítio, com 3 números atômicos, 4 números atômicos, 5, 6, 7, tudo em ordem crescente aqui, tá? Então, se vocês olharem os elementos, eles são todos ordenados em ordem crescente de número atômico. Professora, como é que eu sei o que é número atômico e o que é o outro número? Como eu disse para vocês, a tabela periódica ela tem uma legenda. Normalmente, não é o caso dessa tabela que eu coloquei aqui, normalmente
você tem em cima, vou até tirar isso aqui, gente. Você tem em cima o número de massa, que é a letra A, o símbolo de número de massa é A. E embaixo o número atômico. Mas tem tabelas, como essa aqui que eu trouxe para vocês, em que é diferente. O número atômico está em cima e o número de massa está embaixo. Vocês já desconfiam que normalmente o número de massa é um número com vírgula, tá? Então, onde tiver o número com vírgula é o número de massa. Mas ainda assim, para vocês saberem, vocês olham a legenda. Então, se vocês olharem a legenda dessa tabela, está dizendo aqui, ó, a letra é o símbolo químico, o número em cima é o número atômico, o que está escrito embaixo é o nome, e o número embaixo é o peso atômico ou massa atômica. É a mesma coisa, tá? Então, é assim que eu interpreto uma tabela periódica. Sempre olhem a legenda da tabela periódica. Dúvidas? Luísa não pegou a primeira parte? Que parte, Lu? Fala comigo, que aí eu dou uma revisada, que não passou muita coisa, não. Que eu fiquei mais falando, fiquei tagarelando aqui no início. A parte da organização da tabela periódica? Não, aqui eu só expliquei que, na verdade, duas características da tabela periódica. Ela é para organizar os elementos, então ela tem uma ordem, ela tem por que ser assim, um elemento do lado do outro. E o que é importante na tabela periódica, esses elementos estão organizados dessa forma por causa das propriedades dele. Aqui, depois você lê o slide, tem uma historinha de como foi criada a tabela periódica e tal, mas é só uma historinha. Isso aqui é só para... Tem muita gente que estuda pelo slide, então eu sempre coloco um blá blá blázinho para vocês entenderem. Mas aqui o primeiro slide foi basicamente isso, não tinha nenhuma outra informação muito importante, assim. É mais a questão da organização e a questão das propriedades, tá? Show, então vamos lá, gente. Então a gente falou sobre o que você tem elementos representados por letra, da ordem crescente do número atômico, e uma terceira característica da tabela periódica, da organização da tabela periódica, são os períodos. Os períodos são as linhas horizontais, né? Então você tem 7 períodos na tabela periódica, 7 linhas. E o que é importante, né? Se você saber só que tem linhas, mas essas linhas elas têm um significado, a gente falou sobre isso, que tudo na tabela periódica tem um porquê. Então, qual o significado dessas linhas? As linhas são as camadas eletrônicas. Então, todo mundo que está na mesma linha tem o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, quando vocês viram distribuição eletrônica lá, vocês viram que tem várias camadas. K, quando vocês não souberem com que letra começa a tabela periódica, lembra de mim, que eu sou Carol com K. Então, é K, L, M, N, O, P, Q. A gente tem 7 camadas. E aí, quando eu tenho um elemento, por exemplo, que ele está no 5º período, quer dizer que ele tem 5 camadas eletrônicas, tá? Então, quer dizer que ele tem, o átomo tem um núcleo e ele vai ter 5 camadas em volta desse núcleo, ok? Isso que é importante vocês saberem quando eu vou interpretar uma tabela periódica. Além disso, vem uma das coisas que são mais importantes na tabela periódica, que a UERJ cobra demais. São as famílias ou grupos. O que é família? O período é a linha. Ah, estou no 5º período, estou no 3º período da tabela periódica, estou no 1º período. A família ou grupo, ele é normalmente ele é chamado de grupo, mas a família é exatamente porque todo mundo que está no mesmo grupo, na mesma família, eles têm características semelhantes. E o que a gente fala sobre características semelhantes? Normalmente, se um é do estado líquido, por exemplo, se eu falar aqui do grupo 7, se um é do estado líquido, normalmente os outros elementos também serão do estado líquido. Se um tem um ponto de ebulição, normalmente os outros elementos têm um ponto de ebulição parecido. O que é ponto de ebulição? É aquela temperatura em que você sai de líquido para gasoso. Se aqui ele é um material que ele conduz energia elétrica com facilidade, provavelmente os outros elementos desse grupo, dessa família, também vão conduzir energia elétrica com facilidade. Então, foi isso que Mendeleev deu o primeiro
chute, né? Deu primeiro iniciativa. Ele viu que alguns elementos tinham características parecidas. Oi, alguém está com dúvida? Alguém falou alguma coisa? Acho que foi só um áudio que abriu, né? Acho que foi. E aí, eu joguei até uma brincadeira aqui do Everybody Hate Chris. Que quando a gente pensa em família, eu penso logo, adoro essa série. Então, é exatamente isso. Na família, todo mundo se protege, todo mundo sabe a característica do outro. Tipo, eu não preciso de você, meu marido tem 2 empregos. Então, eu sei qual é a característica do pessoal que tá na minha família, entendeu? E, além da questão da todo mundo ter propriedades químicas diferentes, todo mundo ter características bem diferentes, não, semelhantes, todo mundo ter características bem parecidas, o que acontece quando eu tô no mesmo grupo? Eu tenho o mesmo número de elétrons na camada de valência. O que é a camada de valência? É minha última camada. Então, eu tenho o mesmo número de elétrons na minha última camada. E eu vou explicar para vocês por que isso acontece daqui a pouco. Então, são essas as características que vocês têm que saber quando eu leio a tabela periódica, quando eu interpreto a tabela periódica. Enquanto eu falo de períodos, eu tenho um período de 1 a 7, grupos, eu tenho vários grupos. Eu tenho grupo 1, grupo 2, grupo 3, 1 ao 18. É uma quantidade de grupos. Só que esses grupos, essas famílias são tão famosos que eles começaram a receber nomes. Então você tem a família dos gás nobres, você tem as famílias dos alcalinos, as famílias dos alcalinos terrosos. O que quer dizer isso? Eles são chamados de famílias porque eles têm características parecidas. Quando eu falo que é família dos metais alcalinos, quer dizer que todo mundo daquele grupo é metal e tem características parecidas, tá bom? E outra, além do grupo 1 a 18, tem muitas tabelas que eles colocam, além de 1 a 18, bom, em família 1A, 2A, eu adoro essa classificação. Então, vocês vão ver usando muito. Família 6A, família 8A. Eu gosto pra caramba de usar isso em vez de usar esse 1 a 18, tá? Então, voltamos, agora que a gente já falou de várias coisas da tabela periódica, voltamos a reapresentar a tabela periódica com vocês mais cientes de como eu interpreto essa tabela. Então, quando eu olho a tabela periódica, eu tenho que saber que ela tem períodos, linhas, ela tem grupos ou famílias que têm características parecidas, e além disso, é importante olhar a legenda dessa tabela. E ela está organizada em ordem crescente de número atômico, ok? Então, vamos lá. Como eu falei, essas famílias, esses grupos, eles ficaram tão famosos que algumas famílias receberam nomes especiais. Então, todo mundo que é da família 1A ou do grupo 1, aqui na tabela periódica, eles são chamados de metais alcalinos. Quando a gente estuda a base, funções inorgânicas, ácido, base, sais e óxidos, vocês vão ver que praticamente todas as bases, todos os compostos básicos, eles são formados por essa galerinha aqui, ó, metais alcalinos, família 1A, e metais alcalinos terrosos, família 2A ou família 2. Então, esse primeiro grupo aqui da tabela periódica, esses 2 primeiros grupos são muito famosos, então cada um recebeu um nome. A primeira coluna, metais alcalinos. A segunda coluna, metais alcalinos terrosos. O pessoal daqui não é muito famoso não, daqui no meio. Mas eles também são metais. Então a gente chama eles de metais de transição. Vocês vão entender por que são os metais de transição. Aqui, essa família do boro. E para vocês saberem, é só olhar, o primeiro elemento é o boro. Família do carbono, o primeiro elemento é o carbono, nada criativo. Aqui, a família do nitrogênio, o primeiro elemento é o nitrogênio. E aqui vem os nomes mais difíceis. A família que começa com oxigênio, eles são chamados de calcogênios. Não cai muito. E a última família aqui, antes do gás nobre, a família do flúor, que cai pra caramba, são os halogênios. Então, se eu tivesse que falar, professora, quais famílias você acha que eu tenho que saber o nome? Metais alcalinos terrosos e halogênios. As 2 primeiras famílias da tabela periódica e a penúltima família da tabela periódica, tirando os nossos lindos, maravilhosos, famosérrimos gases nobres, que são os últimos, a última coluna da tabela periódica. E vocês vão ver que tem um porquê
deles serem a última coluna da tabela periódica. Então, por que isso, voltando, por que eu chamo isso aqui de metais de transição? Existem várias classificações da tabela periódica, mas as mais conhecidas é metais, os elementos que são considerados metais, os elementos que são considerados ametais e os elementos considerados semimetais, que isso meio que caiu em desuso, mas ainda muitos vestibulares ainda usam. Então, praticamente, o que separa é essa escadinha vermelha aqui. Então, esses aqui é como se fossem supermetais, eles têm características muito fortes de metais. O que são características muito fortes de metais? São bons condutores de energia, são normalmente brilhosos, tirando o hidrogênio que é gasoso, né? Então você tem algumas características que são muito de materiais metálicos. Esses metais de transição são exatamente por isso, porque eles têm características que são um pouco de metal, mas já começa a aparecer com esse grupo aqui da direita, entendeu? Já começa a ser muito parecido com a metal também. E por fim, você tem os ametais, que são esses compostos aqui, e que têm características um pouco diferentes dos metais, tá bom? Isso cai muito pouco, mas é sempre bom vocês saberem. Aí, voltando um pouco, como eu disse para vocês, normalmente tem uma aula que vocês ficam super confusos, que quem falou foi mal? Tayane falou foi mal, professora. Ah, do áudio? Foi do áudio? Não tem problema, eu leio os negócios atrasados. Umas aulas que vocês ficam muito confusos é a aula de distribuição eletrônica. Então, existe uma maneira de você fazer distribuição eletrônica olhando a tabela periódica, sem precisar fazer aquele diagrama louco de Pauling, que eu nunca decorei isso no colégio. E aí vem uma pergunta para vocês. Vocês viram essa distribuição eletrônica com tabela periódica na aula passada? Para eu não ficar me repetindo aqui. Não? Tá bem. Aí eu trouxe aqui, porque eu achava que vocês não tinham visto. Beleza. Então, vocês sempre ficam muito confusos com aquele 1S1, 2S1, 3P1, e é sempre muito confuso, e realmente é muito confuso você fazer distribuição eletrônica com diagrama de Pauling. Mas existe uma outra maneira de você fazer distribuição eletrônica, que é através da tabela periódica. E eu vou explicar como, que é muito fácil e que salva muita gente na prova da UERJ, porque a prova da UERJ tem tabela periódica. Então, gente, quando eu fiz vestibular, há muito, muito tempo, quando tudo era mato, eu abri a prova da UERJ, assim que eu abri, eu já fui anotando metais alcalinos terrosos, halogênio e não sei o quê. E eu fui escrevendo mesmo no anexo da prova. Por quê? Porque a gente esquece, a gente fica nervoso durante a prova e esquece. Então, como a tabela periódica vem na primeira fase da UERJ, quando vocês não vão fazer redação, não tem que ter correria, eu já abri a prova e já escrevia todos os meus macetes de química naquele anexo que vem na UERJ. Então, a primeira coisa que eu fazia quando eu abria a prova da UERJ era isso. Então, já puxava setinha, escrevia todas as famílias que eu conhecia. Outra coisa que eu fazia era escrever a distribuição eletrônica. Por quê? Vocês viram na aula passada que você tem 7 camadas, fugiu a palavra, 7 camadas de distribuição eletrônica. E se vocês repararem, voltando para a tabela periódica, ela tem 7 linhas. Depois eu vou falar para vocês onde é que isso aqui se encaixa, tá, gente? Ela tem 7 linhas. Eu lembro que eu falei que o período são o número de camadas de cada átomo? Não é por acaso. Cada linha dessa aqui são aquelas camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Quem está no primeiro período, na primeira linha, só tem uma camada, só tem a camada K. Quem está na terceira linha só tem 3 camadas, K, L, M. Então, a distribuição dele eletrônica vai até o 3 alguma coisa, 3S, 3P, 3, entendeu? Então, quando vocês olharem, vocês têm que saber disso. Outra coisa. Então, aqui distribuição eletrônica. Não vejo muito tempo isso cair no vestibular, tá, gente? Mas, como é que eu sei que na camada K tem 2 elétrons? É só contar. Ui, o que eu fiz? Fechei o slide, desculpa.
Como é que eu sei que na tabela K tem 2 elétrons? 1, 2. Acabou. Se você olhar a tabela periódica, a primeira camada, que é a camada K, só tem 2 elementos. Então, 2 elétrons. Como é que eu sei que a camada L tem 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E por aí vai. Então, a tabela periódica é uma coisa linda. Você não precisa decorar nada. Está tudo escrito. Não é maravilhoso? Então é só vocês irem contando a quantidade de elementos. Adorei, Alex. Então, é só vocês irem contando a quantidade de elementos que vocês vão chegar à quantidade de elétrons que tem. Deixa eu voltar aqui na minha apresentação. Então, vocês olharam lá o diagrama de Pauling, que eu particularmente detesto, e aí vocês sabem fazer a distribuição eletrônica e tal, mas aí na hora eu esqueci a musiquinha, eu esqueci o que tem, blá, blá, blá. Vocês sabem que os subníveis são 4, S, P, D e F, e quanto cabe em quantos elétrons tem no máximo esses subníveis. Além da camada, a quantidade de camada, eu também consigo ver o subnível pela tabela periódica. Por quê? A tabela periódica, todo mundo que é da família 1A e 2A, ou família 1, 2, as primeiras 2 colunas da tabela periódica, são elementos que terminam com subnível S. Então, S1 e S2. A primeira coluna é sempre S1 e S2. Por quê? Porque o subnível S só dá 2 elétrons, certo? Então, só posso ter S1 e S2. Quem é... Ai, meu Deus. Acho que tem tem um melhor. Subnível S. Todo mundo que é da família 1A e 2A tem subnível S. Com exceção do hélio, que não está aqui, né? Mas ele é subnível S porque ele só tem uma camada, né? Então, não tem nem como ele ir para outro subnível. Todos os elementos que estão no final da tabela periódica, com exceção do hélio, eles têm subnível P, eles terminam em subnível P. E como é que eu sei quantos P? É só você contar um número de colunas. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então, vamos supor que vocês estão fazendo distribuição eletrônica e vocês não sabem quantos elétrons, esqueci quantos elétrons dá no subnível P. Vai na tabela periódica e conta qual é as últimas colunas depois do degrau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons, tá ok? Subnível D é a galerinha dos metade de transição lá. Então, é D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Todo mundo que é do grupo dessa última coluna aqui termina em subnível D10. Então, é sempre D alguma coisa, tá? E aqui, esse pessoal que é meio esquecido aqui embaixo, é a galera do subnível F, beleza? Então, se eu for fazer uma distribuição eletrônica, por exemplo, do sódio, professora, como é que eu vou fazer nessa sua regra louca aí que você está falando? Então, gente, como eu falei para vocês, as colunas aqui, a galera daqui, essas 2 primeiras colunas e o hélio é S. Aqui é D, aqui é P. Então, vamos lá. Se eu fosse fazer a distribuição eletrônica, deixa eu só pegar uma canetinha aqui para escrever isso. Comecei no hélio. Primeira coluna. 1, S. Para chegar no sódio, eu ando a primeira coluna inteira. Então, eu ando um S1 e eu ando o hélio, que é o S2. Então, eu fiz isso, um S2. Para chegar no sódio, eu tenho que andar a segunda linha inteira. Então, eu andei as 2 primeiras colunas, que são 2, né, porque é o segundo período, S2, porque todo mundo que é dali é S, eu completei o S1, completei o S2. Lembra que aqui é P? Então, eu andei o P. Eu andei o 2P1, P2, P3, P4, P5, P6. Eu completei o P também. 2P6. E parei aqui, porque eu cheguei no sódio, que é o que eu quero fazer a distribuição eletrônica. Sódio, gente, símbolo do sódio, Na. Também não é nada nem um pouco parecido, mas vocês vão ver tanto sódio na vida que vocês vão decorar. Sódio, cheguei no sódio, que é o que eu quero fazer a distribuição eletrônica. Ele é o terceiro período, então a letra que vem na frente dele é 3. E ele parou aqui na primeira coluna,
Então, parou na primeira é S1. Essa é a distribuição do sódio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Beleza? E isso vocês conseguem fazer... Ih, travou, gente? Não travou? Beleza. Isso vocês conseguem fazer com todos os elementos da tabela periódica. Mesmo que vocês sabem uma musiquinha, às vezes dá um branco. Ah, eu não lembro quantos elétrons cabe no máximo no subnível D. Se você sabe que o subnível D é todo mundo aqui desse metal de transição, conta o número de coluna. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. O D dá no máximo 10 elétrons. Então, isso é na hora que você faz... Está no vestibular muito nervoso, e como a UERJ tem uma tabela periódica em anexo, tem várias coisas para vocês já terem macete. Ah, tipo, esqueci. Olha lá e conta, na mão mesmo. Então, essa questão de vocês saberem fazer a distribuição eletrônica com a tabela periódica ajuda demais. E eu vou explicar outro motivo para vocês saberem fazer distribuição eletrônica com tabela periódica. Então, vamos lá. Alguém está escrevendo? Alguém está com dúvida, gente? Eu vou fazer mais um exemplo. Então, aqui foi para o sódio. Então, deixa eu apagar tudo que eu fiz. E eu vou fazer para um que é um pouco mais difícil, que é o ferro. Ele está aqui no meio. Então, ferro, letrinha do ferro maravilhosa, né? Ferro, Fe. Então, vamos lá. Se eu fosse fazer a distribuição eletrônica do ferro, gente, vocês me pegaram numa fase ótima, porque se vocês estiverem tentando aula com quadro comigo, eu sou péssima de quadro, porque minha letra é bem feia, como vocês acabaram de perceber. Então, vamos lá. Para chegar no ferro, eu vou caminhando na tabela periódica. Eu sempre faço a distribuição assim. Eu começo aqui no primeiro período, na primeira linha. Ando a linha inteira. Então, 1S2, porque eu andei a linha inteira. Lembrando que o hélio é exceção, então eu considero como se o hélio estivesse aqui, entendeu, gente? Para fazer a distribuição eletrônica. Então, 1S2. E depois, vou andar, cheguei no segundo período. Então, cheguei no segundo período. Vou ter que andar essas duas primeiras colunas. Então, andei os dois subníveis S. 2S2. Vou continuar andando. Vou andar todo o subnível P. Então, 2P6. Vou chegar aqui no terceiro período, também ainda não cheguei no ferro, que é onde eu quero chegar. Então, 3S2. De novo, ainda estou no terceiro período, andei tudo do P. 3P6. Quarto período, é o período do ferro, estou quase chegando lá. Andei as duas primeiras colunas, 4S2, que todo mundo que é ali nas duas primeiras colunas é S, e cheguei para fazer o D. O subnível D tem um pequeno macete. Se você está no quarto período, você está vendo que para todos eu olho o período e ponho a letrinha, né? O subnível D é o único que eu vou olhar o período e vou tirar -1. Ou seja, se eu estou no quarto período, eu vou botar 3. Então, é 3D. 3D o quê? D1, D2, D3, D4, D5, D6. 3D6. E essa é a distribuição eletrônica do ferro. Beleza? Isso vocês conseguem fazer para qualquer elemento da tabela periódica. Qualquer. E por que eu gosto desse tipo de distribuição? Porque existe vários tipos de distribuição. Isso aqui a gente chama de distribuição completa, que é você botar desde o início até o final da distribuição. Existe uma distribuição que a gente chama de distribuição resumida. Espera aí que eu tenho um slide sobre isso. Professora. Oi, fale. Eu não entendi por que a gente tira 1 da quarta camada. É porque que acontece? É só para ficar equivalente àquele diagrama de Pauling. Se você colocar 4D, a distribuição vai estar errada. Então, esse tipo de
distribuição que eu ensinei é um macete mesmo. Então, para a distribuição ficar certinha, só no subnível D você precisa tirar 1. É um macete, não tem uma razão, entendeu? É porque se você deixar 4D, a distribuição está errada. É questão de distribuição de energia. Essa distribuição eletrônica, ela é distribuição de energia. Quanto cada 4D, 2S tem um nível energético. Então, se você botar 4D em vez de 3D, o nível energético está errado. Então, por isso que você precisa tirar 1 quando você está fazendo distribuição desse pessoal, desse grupo aqui, ó. Sempre que você vai contar aqui, como eu contei, você tira -1. Entendi. Tá? E aí, eu acho que eu passei até rápido, mas esse macete está escrito nesse slide aqui, ó. Subnível D é sempre o número da camada -1, tá? Tem um macete de subnível F, gente, que é -2, mas não cai subnível F no vestibular. Nunca vi cair. Não cai. Ih, peraí que deu um erro aqui. Então, vamos lá. Por que eu falo pra vocês? Tem gente que já faz um diagrama de Pauling, ama, não sei o quê. Continue fazendo. Eu sempre falo, não mexe. É que nem quando alguém me perguntou se, professora, você acha que eu sei muito espanhol, você acha que eu devo fazer inglês no vestibular? Não mexe em coisa que você sabe. Se você sabe fazer em diagrama de Pauling, faz em diagrama de Pauling. Mas eu sei que muita gente tem dificuldade de fazer em diagrama de Pauling. Então, é sempre bom você ter um outro recurso para fazer essa distribuição eletrônica. Como eu disse, a distribuição eletrônica que eu fiz, aquela do início ao final, é a distribuição tradicional. É que você porta desde a primeira distribuição eletrônica até a última. Gente, meu cachorro tá latindo, peraí. Pronto. Tem como você fazer a distribuição em camadas, que você faz isso na tabela periódica, é maravilhoso, que como é que você faz isso, a distribuição em camadas na tabela periódica? Você, por exemplo, do F, o F é o 4º período. A camada K, eu fiz toda, então são 2 elétrons, porque tem 2 elementos, 1, 2. A camada K, a camada L, eu fiz ela toda, porque ainda não cheguei no ferro, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Fechou? A camada KLM, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechei também. E a camada... Ele tá falando do sódio, né? Ele tá falando do sódio. Então foi 1, 2 no sódio, K. Na camada L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na camada M, 1. Porque eu parei no sódio. Então, é ótimo você fazer a distribuição eletrônica com a tabela periódica. Na camada K, eu vou ter 2, na camada L, 8, na camada 1. Isso não cai muito no vestibular, essa forma de distribuição. Uma que vem caindo muito é a que a gente chama de distribuição Cern ou distribuição condensada. É quando você não faz a distribuição eletrônica inteira. Você meio que cola a distribuição eletrônica do gás nobre mais próximo, o gás nobre anterior mais próximo, e só complementa. Então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui do sódio, qual é o gás nobre, bota aí no comentário, qual é o gás nobre anterior mais próximo do sódio? Lembrando que gás nobre é todo mundo dessa galera aqui, gente. A última coluna, o último grupo, a última família da tabela periódica. Exatamente. O sódio está aqui no 3º período. Eu voltando para o 2º período, o gás nobre mais próximo seria o neônio. Beleza? Então, como é que eu faço essa distribuição eletrônica condensada? Eu botaria o símbolo do neônio entre colchetes. Então, eu ponho Ne. E eu complemento só com que o sódio teria mais. Então, neônio eu fui até aqui, até essa linha. O sódio, ele tá logo depois. Então, ele só teria o quê? O 3, né? S1. Eu só complemento. Então, essa é a distribuição eletrônica condensada. Ne3S1. Do ferro, como é que eu faria? Qual é o gás nobre anterior ao ferro mais próximo?
Não ouvi, professora. Poderia repetir, por favor? Quando eu vou fazer a distribuição eletrônica condensada, a gente pega o gás nobre mais próximo anterior ao elemento. Então, se eu for fazer a distribuição eletrônica do ferro, eu preciso voltar na tabela periódica até achar um gás nobre. Então, eu terei que voltar aqui o período inteiro e ir para a próxima linha anterior a essa, no finalzinho, para saber qual seria o gás nobre mais próximo. Então, nesse caso, para o sódio é o neônio, mas para o ferro é o argônio, que é o anterior logo em cima. Conseguiu entender como é que eu acho? Ah, sim. Não, consegui. Beleza. Obrigado. E aí, quando eu vou fazer essa distribuição eletrônica condensada, o que eu faço? Eu vou escrever, do ferro no caso, eu vou escrever aqui argônio, entre colchetes, escrever não, né? Botar o símbolo do elemento. Gente, minha letra é muito feia, desculpa. Argônio. E eu vou completar a distribuição eletrônica até chegar ao ferro. Então, o argônio eu parei aqui. No ferro, eu teria que entrar no quarto período. Fazer as duas primeiras colunas. Então, seria 4S2. E entraria no subnível D. Lembra que subnível D eu tiro menos 1. Então, em vez de ser 4, vai ser 3, D, D1, D2, D3, 4, 5, 6. 3, D6. E esse é o modo como eu faço distribuição eletrônica condensada. Tem como vocês fazendo diagrama de Pauling? Tem. Só que vocês vão fazer o quê? Saber qual é a distribuição eletrônica do argônio, parar, fazer a distribuição eletrônica do ferro, cortar o que é do argônio e só deixar o que é do ferro. Eu acho muito mais complexo do que você bater o olho e já fazer aqui. Beleza? Então, tem algumas questões, é o que eu falei, vestibular é estratégia. Então, às vezes, é mais rápido você fazer por Pauling. A maioria das vezes, é mais rápido você fazer pela distribuição eletrônica por tabela periódica. Por isso que eu estou insistindo tanto, porque prova tem tempo. Então, qualquer coisa que vocês ganhem tempo é ótimo, tá? Alguém com alguma dúvida nesse tipo de coisa? Eu vou passar uma lista de exercício disso, gente. A gente vai fazer até uma... Alex, fala. Professor, eu fiquei com dúvida nesse... Porque, é 4S2, 3D6. Eu entendi o 3D6. Isso. Eu não entendi o 4S2 ali na forma. Então, o 4S2 é porque eu estou no quarto período e todo mundo que é subnível S, que são essas duas colunas, e subnível P, eu não tiro o menos 1. Eu deixo todo mundo com a linha que ela tem. Então, aqui, para eu chegar ao ferro, eu vou ter que completar. Para ele chegar, eu tenho que passar no subnível S, que são essas duas primeiras colunas. Então, eu vou escrever 4, porque é o período que elas estão, e S2, porque eu passei o potássio, que tem distribuição eletrônica S1, que ele está na primeira coluna, e pelo cálcio, que tem distribuição eletrônica S2, que ele está na segunda coluna. Então, por isso que eu complemento com esse 4S2. Ah, tá, entendi. Entendeu? É porque quando eu tô fazendo essa distribuição eletrônica de tabela periódica, é como se eu estivesse caminhando, entendeu? Na tabela periódica, passando por... Entendi. Tá fazendo a do anterior, só que usando a tabela. Exatamente. O outro método lá, eu esqueci o nome dele. É Pauling. Isso, é difícil mesmo. Porque não tá pulando o Pauling, tá fazendo do Pauling, só que de uma forma resumida. Agora eu entendi. Exatamente. E vocês conseguem fazer mais rápido durante a prova. Principalmente a prova da UERJ, que tem a tabela periódica. Uhum. Eu tô com uma prova aqui da UERJ e a dela tem até ordem crescente da energia dos subníveis. Gente, a UERJ é linda. Eles põem tudo nesse anexo. É maravilhosa. Faculdade perfeita. já vi que tem um UERJiano aqui. Meu sonho de tão perfeita para entrar. Gente, eu sou FRJ, então não posso puxar saco da UERJ. Legal. Mas a UFRJ tem maluco, então não indico também. Como o pessoal da engenharia. O pessoal da engenharia tem um pino frouxo. Fale, Júlia. É muito difícil entrar no UFRJ. Até para medicina, às vezes você tem que entrar como defunto no necrotério. Que olha...
Gente, então, prova é dia. Então, depende pra pessoa, sabia? Porque é o que eu falo, é perfil. Quem tem um perfil muito específico, por exemplo, se eu sou muito bom em biologia e química, eu acho que o melhor a pessoa vai se dar melhor na UERJ, porque é uma prova que tem as provas específicas e aí você consegue realmente. Mas tem pessoas que elas não têm nenhuma disciplina de destaque, ela é mediana em várias disciplinas, ela gosta um pouco de matemática, ela gosta um pouco de física, gosta de um pouco de química, um pouco de português, ela não é excelente em nada, mas ela tem conhecimento de tudo aquilo dali, um pouquinho de cada um. Para quem tem esse perfil, eu acho a prova do Enem a melhor coisa do mundo, porque é uma prova, ou para a galera também que é de humanas, a prova do Enem é muito interpretação, muito texto, muito. Só para falar para vocês, eu passei na UERJ quando não era unificado, quando não tinha Enem, porque eu acho o Enem uma prova muito difícil, porque eu tenho séria dificuldade com redação. Mas, enfim, voltando para o assunto, então, quem tem um conhecimento bom de conhecimentos gerais, que é mediano nas coisas, eu acho que se dá melhor na prova do Enem do que você fazer uma específica. Ou uma pessoa que está muito tempo sem estudar, de você pegar uma coisa bizarra do nada, tipo, pegar a prova específica de química, pegar a prova específica de física. É mais complicado. Então, eu acho mais fácil a pessoa fazer a prova do Enem, assim, para quem tem mais conhecimentos gerais. A gente vai falar muito sobre banca, eu adoro falar, eu estudo muito sobre banca, sobre estratégia, que eu acho que vai cair, eu vejo as palestras, vocês vão ver que eu falo sobre isso. Então, voltando aqui, eu trouxe mais uma coisinha que vocês confundem muito. E, gente, eu vou falar demais, isso vocês podem ter certeza. Quando chegar mais pra frente, a gente vai começar. A gente vai estar no conteúdo mais inicial, mas depois a gente vai começar a fazer aulão. Gente, horas a aula termina. Eu passei, não passei? Não, é 8. Ai, que susto. É 8, não é 8? Surtada. Eu sou surtada, gente. A surtada. A louca. Então, é 8, valeu, gente. Então, eu vou fazer muito aulão, então eu vou fazer tabelinha, eu faço muito isso, tabelinha dos 5 últimos anos dos conteúdos de química. Aí eu faço, caiu isso, isso, isso. Aí no ano anterior caiu isso, isso, isso. Aí caiu isso, isso, isso. Porque às vezes, quando chega muito perto da prova, vocês querem relembrar algumas coisas e não adianta relembrar em coisa que não caiu nos últimos 5 anos. Pode cair? Pode. Mas assim, a chance é muito Lady Murphy. Então tem que ser estrategista nessa hora. Estratégia, entendeu? Então você precisa realmente estudar essas bancas. Saber o que cai mais. Então você tem que ir direto no que sempre cai para você revisar um pouquinho antes das provas. Então vocês vão ver que nos meus aulões eu ponho sempre isso, a gente fica mó tempão, fica tentando adivinhar qual vai ser os conteúdos, quais foram as matérias do ano, que fez aniversário no ano. Professora, a UERJ, ela no mês retrasado, publicou o tão sonhado edital, né? E aí saiu as matérias, como é que se chama? Programáticas, eu acho, o nome. Uhum. E então, através dessas matérias, a gente também pode já ter uma noção do que estudar, né? Focar mais naquilo que tá no edital e não tanto nas outras. Sim, se vocês já tem gente já estudando paralelo ao curso, né? Eu vou até subir as minhas aulas, vou subir assim, especial UERJ, especial Enem, lá no conteúdo da aula. Lá no Moodle mesmo. Eu vou subir para esses gráficos já estão prontos, eu ainda não atualizei com o que teve esse ano. Mas aí eu vou atualizando e vocês já vão ter uma ideia do que em química cai bastante. Então, eu já tenho esses gráficos do ano passado, e aí eu já subo para vocês saberem. Mas o conteúdo programático quase todo ano é a mesma coisa. Mas o conteúdo provavelmente é muito extenso, então eu acho melhor vocês verem por esse gráficozinho que eu já faço, já dá para ter uma ideia do que vocês olham. E outra coisa que eu sempre puxo a orelha de vocês, façam prova antiga.
A UERJ, então, a UERJ é linda, gente. A UERJ, o gabarito da UERJ, é aquela que prova comentada, é uma coisa linda. Tudo explicadinho, como é que você faz, por que a resposta é tal. O Enem é só aquela coisa, branca A, não sei o que lá, B. Não tem uma explicação, mas a UERJ tem uma coisa linda, eles têm a explicação de como faz, de como chegou aquele gabarito. É maravilhoso ficar estudando pela prova da UERJ. Então, eu indico. Então, vamos lá. Só voltando um pouquinho. Uma coisa que, atenção, eu botei atenção e quase passei direto. Quando você faz distribuição eletrônica, existe 2 conceitos, camada de valência e subnível mais energético. Então, às vezes, a camada de valência é a mesma do subnível energético. Então, o que é a camada de valência? É a camada mais externa da sua distribuição eletrônica. Então, se eu estou aqui nessa distribuição eletrônica do sódio e estou analisando essa distribuição eletrônica, a camada mais externa é, claro, a camada 3, porque o pessoal da camada 2 e a camada 1 vem antes. Então, a camada de valência é a última camada também. Então, quando eu falo de última camada, eu estou falando o que tem número maior, tá, gente? Subnível mais energético é a última letrinha da minha distribuição eletrônica. Então, aqui, o 3S1 é o subnível mais energético, que é a última coisa que eu coloquei. E ele também é a camada de valência, porque se eu olhar o número dele, ele é o que tem um número maior perante os outros subníveis. Então, a camada de valência e o subnível mais energético é a mesma coisa. Quando eu estou falando do ferro, isso é um pouquinho diferente, porque se eu olhar o ferro, o subnível mais energético dele, que eu escrevi por último, é o 3D6. Ele é o subnível mais energético, ou seja, se eu analisar o nível de energia desses níveis, o que tem mais energia é o 3D6. Mas a camada de valência não é o 3D6, porque o 3D6 está na terceira camada. Então, e nessa distribuição eu tenho uma pessoa que é camada 4. Então, a camada de valência, na verdade, é 4S2. Por que camada de valência é importante? Quando a gente vai falar de ligação química, ligação é sempre pela camada de valência, que é a última camada. Se eu tiver que trocar um elétron com outro átomo, eu vou trocar alguém da última camada. Não faz sentido de eu pegar alguém da camada 3, um elétron da camada 3, sendo que eu posso pegar um elétron que está mais afastado, da camada 4. Vai ser muito mais fácil. Então, é vocês sempre prestarem atenção que vários vestibulares têm essa pegadinha. Verdadeiro ou falso, qual é a camada de valência, qual é o subnível mais energético. Às vezes calha de ser o mesmo, mas às vezes não, como foi o caso do ferro, beleza? E aí, vamos às propriedades periódicas, que caem demais na UERJ. No Enem não cai muito, mas na UERJ cai demais. A UERJ adora uma eletronegatividade e um raio atômico. Matheus, poderia repetir? Posso sim, gente. Então, vamos lá. Aqui, quando a gente fala de camada de valência subnível mais energético... Professora. Oi, Giovana. Pode repetir de novo da camada do FA? Posso, sim. Do subnível mais energético? Obrigado. Quando a gente fala de subnível mais energético, a gente está falando do último subnível que eu escrevi na distribuição eletrônica. Tá? Então, se eu analisar, vamos aqui, se eu tivesse que responder, qual o subnível mais energético das duas distribuições eletrônicas, do sódio e do ferro? Subnível mais energético do sódio, 3S1, foi o último que eu escrevi. E o subnível mais energético do ferro, 3D6. Resposta correta. Camada de valência. Camada de valência é um termo que está muito associado à ligação química. Quando você faz camada de valência, você sempre faz ou doa elétron, ou retira elétron, ou recebe elétron na sua camada de valência, na sua última camada. Só que camada é aquilo que eu falei para você, K, L, M, N, O, P, Q. Eu tenho 7 camadas que um elemento pode ter. E essas camadas, elas estão aqui na distribuição eletrônica na forma de número. Então, se eu fosse falar do sódio, eu sei que ele tem 3 camadas, que o número máximo de número que ele tem aqui é 3. Só que quando eu falo do ferro, ele não tem só 3 camadas, que é o caso, que é onde parou o subnível mais energético, ele tem 4. Ó. Então, a camada de valência do ferro
é o 4s2, que é o que tem o maior número. Ele tem 4 camadas. Então, a camada de valência, o 4s2, que é a última, quando a gente fala de camada, é a camada maior, né, que tem maior número, e o subnível mais energético do ferro é o 3d6, que foi o último que eu escrevi. Porque quando a gente faz distribuição eletrônica, a gente sempre faz em ordem crescente de energia. Então, o subnível mais energético é sempre o último, mas não necessariamente ele vai ser a sua camada de valência. A camada de valência é o que tem maior número, a 4, tá? Entenderam? Sim, obrigado, professora. Alex ouviu o remix, ouviu o bis? Show, gente. Gente, tô achando vocês mega participativos. Tô aqui emocionada. Isso, Luísa. A camada de valência vai ser o maior número antes da letra. Ih, gente, peraí que meu celular começou a tocar. Desligar aqui que ficou alto. Então, você olhou o número, é o que tem maior número. Não precisa olhar mais nada. O subnível mais energético é o último que eu escrevi. Eu acho que eu trouxe um exercício disso. Tá? Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre as propriedades periódicas. Então, eu trouxe aqui esse charge aqui, que fala um pouquinho sobre, brinca um pouquinho com isso. Então, vou ler aqui, se estiver muito pequeno para alguém. Eu tenho um átomo lá, chamando um de nanico. Aí, o outro responde, folgado. Aí, o outro falou, ninguém mandou ter o raio atômico pequeno. E o outro responde, se a eletronegatividade me permitisse... Oh, meu Deus, aqui apagou rapidinho. Se a eletronegatividade me deixasse maior, você ia só ver. Aí o átomo responde, não misture as coisas, oxigênio. Eu sei disso, é que você ocupa muito espaço. Então, aqui é um diálogo, depois você vê que é um diálogo entre o frâncio e o oxigênio. E aqui é bonitinho que ele põe até o número atômico. Então, você tem um frâncio grandão lá, abraçando o oxigênio no sofá e esmagando o oxigênio. Isso porque o frâncio tem um maior raio atômico, ele é maior mesmo, ele é mais robusto que o oxigênio, que é um átomo pequenininho. E aí a gente vai ver como é que a gente sabe o raio atômico de um elemento, tá? Passou. Ai, gente, tô já chateada, minhas imagens todas andaram. Então vamos lá. Quando a gente fala de raio atômico, a gente está falando exatamente do que esse desenho está mostrando. A gente vai medir o tamanho daquele átomo. Então é a distância que eu tenho do núcleo do átomo até o final da eletrosfera, até a última camada de onde os elétrons estão distribuídos. Porque a gente tem um núcleo e a gente tem vários elétrons rodando em volta desse núcleo. Então, só tirar aqui que eu tô com... Por isso que eu não tô conseguindo fazer os negócios, tá? Tem duas maneiras de você fazer raio atômico. Você tem que ver qual a posição dos elementos que você está comparando. Se eu estou comparando elementos que são do mesmo grupo, da mesma família, quando você fala da mesma família, na mesma coluna, vai ter maior raio atômico quem tiver maior número de camadas. Claro, se eu estou aqui com 3 camadas eletrônicas e o outro está com 4 camadas eletrônicas, obviamente ele vai ser maior o que tem 4 camadas eletrônicas do que tem 3 camadas eletrônicas. Então, comparando aqui sódio e potássio. O sódio é aqui, ó, do terceiro período. O que significa uma pessoa ser da terceira linha, do terceiro período da tabela periódica? Significa que ela tem 3 camadas. Tem camada K, camada L e camada M. Parou na camada M. O que significa ser uma pessoa do quarto período, da quarta linha da tabela periódica? Ela tem 4 camadas, camada K, L, M e N. Obviamente, se eu tenho 4 camadas, eu sou maior do que quem tem 3 camadas. Então, aqui, se eu tivesse que comparar no vestibular, o que eu ia escrever? O potássio tem maior raio atômico que o sódio. E aí vocês vão descobrindo as letrinhas. Potássio, K.
sódio Na. Beleza, gente? Então, resumo. Se eu estou comparando a mesma família, a mesma coluna, quanto maior for o número atômico, ou seja, se eu estou andando, maior será o número de camadas eletrônicas e maior será o meu raio. Então, se eu for comparar, todo mundo que vem depois do sódio vai ser maior que ele, tá? Resumo, é isso que isso fala. Alguém ficou com dúvida? Luísa perdeu a explicação do raio atômico? Então, Luísa, quando a gente está falando de raio atômico, a gente está falando exatamente de você medir qual é a distância do núcleo de um átomo até o final da sua eletrosfera, ou seja, até o final das camadas, todas as camadas que eu vou passar. Então, tem duas formas de eu fazer esse tipo de comparação. Então, é saber mesmo se o átomo é mais magrinho ou se o átomo é mais robustinho, mais grandão. E como é que eu vejo isso? Quando eu comparo átomos que são da mesma família, da mesma coluna, do mesmo grupo da tabela periódica, qual é a lógica? A lógica é, se eu tenho alguém que está no terceiro período, que é o caso do sódio, quer dizer que ele tem 3 camadas. Camada K, camada L, camada M. Então, como se ele tivesse 1, 2, 3 linhas em volta do núcleo dele. Já o potássio, ele vai ter o quê? Ele é do quarto período, então ele vai ter 4 camadas. Camada K, L, M e N. Ele tem 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Ou seja, ele vai ser maior do que o sódio. Então, quando eu comparo no vestibular isso, eu sempre coloco o K é maior que o sódio. O raio atômico do K, do potássio, é maior que o raio atômico do sódio, do Na. Então, esse é o modo como eu faço comparação quando eu estou comparando pessoas que são da mesma coluna, do mesmo grupo, tá? Só que, às vezes, eu tenho que comparar pessoas que são da mesma linha. Como é que eu faço isso? Quando eu comparo pessoas que são da mesma linha, aí vem uma lógica que vocês vão usar em tudo para química a partir de agora. Quando a gente fala de núcleo, a gente está falando o seguinte, eu tenho um núcleo que é positivo. O núcleo tem o quê? Prótons e nêutrons. O nêutron não tem carga e o próton é carga positiva. Então, o núcleo é basicamente positivo. E eu vou ter eletrosfera. Vocês estão vendo meu desenho? Maravilhoso. E você tem eletrosfera que são elétrons em volta. Então, isso é uma coisa que vocês vão ver muito em química, em física. Por isso que o Enem é super multidisciplinar, porque você vê várias coisas, tem vários conteúdos que são bem comuns às disciplinas. Então, o que acontece, gente, na vida, na natureza, se eu tenho carga positiva e negativa? Lei da atração. O positivo atrai o negativo. Então, é isso que acontece dentro de um átomo. O próton, ele começa a puxar essa eletrosfera para ele quer para ele, porque dali é carga positiva. Isso é real mesmo, tá, gente? A gente tem realmente uma força que atrai essa carga eletrônica para o núcleo. Então, ele começa a atrair. Então, quando eu estou falando da mesma linha, lembra o que a gente falou quando a gente falou como é a distribuição eletrônica da tabela periódica, como é a organização da tabela periódica? Foi a primeira coisa que eu falei para vocês. A tabela periódica ela é organizada de ordem crescente de número atômico, do Zzinho. Então, quer dizer que quem está aqui tem número atômico menor de quem está aqui, porque é ordem crescente, quando eu caminho na tabela periódica. Então, o que é Z? Z é o número de prótons. Quando um átomo está no estado fundamental, ou seja, ele não tem carga, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas, quando a gente fala o significado do número atômico, é número de prótons. Então, se eu estou aqui falando que o sódio, comparando o sódio, o Na, com o cloro, que estão no mesmo período, na mesma linha, o sódio tem 11 de número atômico, ou seja, ele tem 11 prótons, e o cloro tem 17 prótons, ou seja, o sódio tem 11 cargas positivas e o cloro tem 17 cargas positivas. Quem vai atrair mais os elétrons? Quem tem 11 cargas positivas ou quem tem 17 cargas positivas? Exatamente, quem tem 17. Então, ele vai pegar esses elétrons, vai arrastar com mais força.
Quando ele arrasta com mais força, o raio atômico diminui. Então, quando eu estou falando de quem está na mesma linha, o cloro vai ter um raio atômico maior, porque ele tem menos prótons puxando, e o sódio, Na, vai ter um raio atômico maior, porque ele tem menos prótons, ele tem 11 prótons puxando essa nuvem eletrônica, e o cloro vai ter um raio atômico menor. Por quê? Porque ele, em vez de ter 11, ele tem 17, então ele consegue arrastar mais esses elétrons. Então, os elétrons ficam mais pertinho dele, e o raio, o quê? Diminui, tá bom? Sim, Bianca, repito sim. É difícil a gente entender essa lógica. Então, vamos lá. Tudo dentro de um átomo, ele funciona a partir, até ligação química, quando vocês vão ver, ele funciona a partir de atração de cargas. Então, o que a gente sempre tem que entender? O núcleo de um átomo é positivo, porque você tem cargas. Então, você tem carga ali dentro, que é próton e nêutron. O nêutron não tem carga, então a carga total ali é positiva, porque eu só tenho prótons. Em volta do núcleo, eu sempre tenho a eletrosfera, que são a eletrosfera porque tem elétrons rolando em volta. Qual é a carga dos elétrons? Negativa. Então, basicamente, o núcleo é uma massa positiva no centro com umas nuvens negativas em volta, rodando, como se fosse um sistema solar, tá? Só que aí o que acontece? Obviamente, como tudo em física, na lei da natureza, o positivo, e como um ímã, o positivo atrai o negativo. Então, por que essa nuvem eletrônica que fica em volta do átomo não sai voando? Porque eu tenho uma energia que puxa essa nuvem para perto do núcleo. E aí, essa energia que vai me dizer se eu tenho um raio atômico maior ou menor. Quando eu vou comparar elementos que tenham o mesmo número de camadas, porque no outro exemplo, a gente comparou o número de camadas, lembra? Era o potássio que tinha uma camada a mais, então ele é maior, muito fácil. Ele é maior, ele tem mais camadas, obviamente. Se eu ponho um vestido a mais, eu vou ficar mais gordinha do que se eu tivesse um vestido a menos. Isso é lógico. Só que nesse caso, eu não posso usar essa lógica. Por quê? Porque todo mundo está na mesma camada. Todo mundo está na camada 3, todo mundo tem 3 camadas. Eles vão ter o mesmo raio atômico? Não. Qual a diferença do raio atômico do sódio para o raio atômico do cloro, já que eles têm mesma camada? Quando eu estou falando do sódio, o sódio tem número atômico 11. Aqui em cima está escrito 11. O que significa ele ter número atômico 11? Ele tem 11 prótons dentro do núcleo dele, 11 cargas positivas. E o cloro tem número atômico 17. Ele tem 17 cargas positivas dentro do núcleo dele e os dois têm o mesmo número de camadas, tá? Então, quando vão atrair essa nuvem, obviamente, quem tem 17 prótons é quem cabo de guerra. Quem tem 17 cargas positivas consegue atrair mais, tem mais força de atração de quem tem 11. Eles são, o que tem 17 está em maior número. Então, se eu for comparar elementos que têm o mesmo número de camadas, que é o caso do sódio e do cloro, porque eles estão na mesma linha da tabela periódica, os dois têm 3 camadas, o cloro ele tem um raio atômico menor comparado ao sódio. Por quê? Porque ele tem mais cargas positivas que atrai mais forte, traz esses elétrons mais pertinho e acaba fazendo a redução desse raio atômico. Entenderam? É confuso, gente, é confuso sim. Difícil de entender as lógicas do pensamento do átomo. Mas a aula de hoje, eu vou pegar todas as aulas de química, eu vou botar no YouTube. Então, elas não vão desaparecer. Eu vou baixar e vou botar no YouTube, que aí vocês vão conseguir rever toda essa explicação, tá? Luísa, vai ter a ver, sim, no próximo, a gente vai falar sobre a próxima característica do átomo, que é tanto a eletronegatividade quanto a afinidade eletrônica, e tem a ver com você perder e ganhar elétron. Mas isso tem muito a ver com você perder e ganhar elétron. Por exemplo, se eu vou falar do sódio, vai ser muito mais fácil eu tirar um elétron do sódio do que eu tirar um elétron do cloro. Por quê?
quando eu vou tirar um elétron do cloro, ele tem um raio atômico menor. Eu vou ter que chegar mais perto do núcleo. O núcleo vai agarrar aquele elétron e eu vou ter que fazer uma força maior para tirar aquele elétron dele, para fazer uma ligação. Já o sódio, como ele está mais relax ali, tem menos prótons puxando aquela carga, eu vou ter muito mais facilidade, eu vou ter que aplicar uma energia menor para tirar aquele elétron dele. Beleza? Tem uma relação, sim, a questão de facilidade de perder e ganhar elétrons com a questão da nuvem eletrônica. Por isso, o cloro, ele prefere ganhar elétrons do que perder. O sódio está doando elétron para qualquer pessoa. Tanto que sódio é um dos elementos que mais fazem ligação química. Luiz, entendeu? Show. Então, gente, essa aqui é a tabelinha que vocês conhecem de todos os cursinhos, vestibulares, colégios. Sempre tem essas tabelinhas de raio atômico que eu particularmente detesto. Mas é para facilitar isso. Se eu for olhar a tabela periódica, como é que varia o raio atômico? O raio atômico sempre cresce de cima para baixo. Então, o que acontece? Quem está em cima sempre tem raio menor do que está embaixo. Por quê? O número de camadas aumenta. Se o número de camadas vai aumentando, claro que ele vai ficando maior. E ele sempre é da direita para a esquerda. Então, daqui para lá. Por quê? Quem está aqui vai ter maior número de prótons. Então, o próton vai arrastar mais essa nuvem eletrônica para perto. Tá bom? Vamos lá que eu consigo terminar a aula. E falando um pouquinho de uma observação de raio atômico, isso cai demais, que é íon, quando eu estou falando de íon. Tudo bem, professor, eu estou comparando elementos diferentes. Comparando elementos diferentes, eu entendi como é que faz para você saber se o raio atômico é maior ou menor. Mas eu estou falando do mesmo elemento. Então, o elemento, ele pode ser o mesmo composto, pode ser o mesmo átomo, magnésio, só que ele pode ter formas diferentes. A forma fundamental, que a gente chama, que é o magnésio, sem ser se ele ganhou ou perdeu o elétron, ele está ali neutro, ou pode ser o magnésio quando ele quando ele perde elétrons. Então, como é que eu vou saber se o raio atômico dele é maior ou menor? Então, vamos lá. Quando a gente está falando de um cátion, o que é cátion? Quem tem carga positiva? E o que significa eu ter carga positiva? Eu não sei se algum professor já falou isso para você. Quando eu vejo mais 2, quer dizer que o próton, quem é positivo dentro do átomo? O próton. Então, quer dizer que o número de prótons está maior que o número de elétrons em 2. É isso que significa esse tipo de representação. Como o próton está no núcleo, eu nunca vou no núcleo enfiar próton. É mais fácil botar o quê? Botar ou tirar coisas da nuvem eletrônica que fica em volta do núcleo. Então, qualquer átomo, ele só ganha e perde elétrons. Eu nunca mexo no número de prótons dele. Então, quando eu tenho um íon, o mais 2 ou menos, ele está associado a ganhar ou perder elétrons. Aqui, no caso, quando ele está mais 2, porque ele perdeu 2 elétrons. Quando vocês associam mais com ganhar, mas não é. Ele perdeu 2 elétrons. Como o número de prótons é igual ao número de elétrons no estado fundamental, que é esse estado aqui, se eu perder elétrons, eu vou ficar com o número de prótons maior que o número de elétrons. Eu tirei elétron, então uma coisa que era igual, o próton ficou maior que o elétron. Como eu fiquei com mais próton do que elétron, gente, minha letra tá horrível. Peraí. Quando eu fiquei com mais próton do que elétron, eu fiquei com mais carga positiva do que carga negativa. Por isso que fica mais 2 aqui, entendeu? Essa é a lógica da representação do ânion e do cátion. Aqui embaixo, quando eu tenho menos, eu ganhei elétrons, por mais que estejam menos. Então, como eu ganhei elétrons, eu estou com elétrons em excesso. Qual é a carga do elétron? Negativo. Então, eu fiquei com elétron em excesso. Quantos elétrons em excesso? Menos 1. Um elétron em excesso, quer dizer. Por isso que está menos 1. Porque eu ganhei um elétron. O elétron tem carga negativa, ele fica como isso. Mas isso não tem nada a ver com o que eu quero falar. Isso é só porque vocês sempre confundem isso. Como eu vou ver quem tem maior raio atômico? O magnésio puro, sem carga, ou o magnésio na forma de cátion, que é o magnésio que perdeu 2 elétrons. Vocês pensem bem. O magnésio aqui, puro,
ele tá lá na sua mesma, da mesma coisa desse cabo de guerra positivo e negativo, gente. Vamos nessa mesma associação. Eu perdi um elétron, eu tô aqui positivo e negativo, tô puxando os elétrons. E aí eu tô aqui numa posição estável, puxando os elétrons. E aí, de repente, eu tô puxando 15 elétrons. E alguém vem e tira 2 elétrons, que é o caso do magnésio. Alguém pegou e tirou 2 elétrons dele. Quando eu tiro 2 elétrons, eu não consigo puxar com mais facilidade, porque em vez de puxar 15, agora eu tô puxando 13. Então, o que faz esse raio atômico? Ele diminui. Então, um cátion sempre tem um raio atômico menor do que o seu estado fundamental. Então, ele diminui o raio atômico, porque eu puxo menos elétrons. Já o ânion é o contrário. Eu botei mais elétrons, eu estava puxando 15, botei mais 1. Agora eu estou puxando 16. O que vai acontecer com o meu raio atômico? Vai aumentar. Porque eu não tenho força para. Eu já estava aqui sufocada puxando 15. Botei mais 1, eu vou dar uma liberada, porque botou mais coisa para eu puxar. Entendeu? É essa a lógica quando você vai fazer raio atômico para ânion e cátion. Alguém está digitando, Luísa? Gente, íon é qualquer coisa que tem carga. Então, quando eu estou falando do magnésio, ele não tem carga, Mg. E a gente fala que ele é um átomo no estado fundamental, tá? E quando eu falo de íon, ele vai ter carga. Então, ele pode ter carga positiva ou negativa, tá bom? Como é que eu sei que ele vai ter carga positiva ou negativa? Quando ele tem carga positiva, que é o caso do Mg2+, magnésio 2+, eu interpreto isso como perdeu elétrons. Então, o íon ele pode ter 2 nomes. Eu tenho o íon, que é qualquer coisa com carga. Acho que agora vai. Íon é qualquer coisa com carga. É um elemento com carga. É o nome geral de uma coisa que tem carga. E aí eu tenho nomes específicos para isso, tá? O nome específico para quem tem carga negativa elétron. É ânion, desculpa, é ânion. Quando eu virar íon tiver carga negativa, meu nome é ânion. Se quando eu virar íon a minha carga for positiva, o meu nome é cátion. Tá ok? Positiva, cátion. E aí, no caso do magnésio, mais 2 ali, o que significa o magnésio mais 2? Significa, eu sempre mexo, o que significa ter ou perder carga? Ter carga negativa ou positiva. Significa que eu ganhei ou perdi elétrons, sempre elétrons. No cargo da carga positiva, eu perdi elétrons. Ah, professora, mas está mais 2, não ganhou 2 elétrons? Não. Elétrons. Elétrons. Foi. Eu perdi elétrons. Mas então não deveria ficar negativo? Não. Por quê? Porque quando eu perco elétrons, eu tirei elétrons. Então, uma coisa que era igual ao número de prótons era igual ao número de nêutrons. Quando eu tiro o número de elétrons, o número de prótons fica maior que o número de elétrons. Quando fica maior, a carga positiva sobressai, que é a carga do próton. Próton sempre tem carga positiva e o elétron sempre tem carga negativa. Já o cloro, ele tem carga menos 1. Quando não aparece o número, gente, é sempre 1, tá? Se fosse Mg+, por exemplo, seria mais 1. O cloro que está menos ali é sempre menos 1. Ele ganhou elétrons. Como é que eu sei que ele ganhou elétrons? Por quê? O elétron tem carga negativa. Se ele tem a representação dele tem menos, quer dizer que ele está mais negativo. Então, o número de prótons dele é menor que o número de elétrons. Ele está mais negativo. Então, eu chamo ele de ânion. Não se preocupem que a gente vai ver demais esse tipo de forma
de falar de um ânion, de um íon, de um cátion, e aí vocês vão exercitar essa parte, tá? Ah, que bom, Luísa. É complicadinha essa parte mesmo. Por isso que eu sempre gosto de começar com química geral bem básica, porque muito comum vocês nos colégios, vocês entrarem em conteúdos avançados sem vocês verem a parte básica. Ou vocês reproduzirem. Às vezes vocês sabem que é 2+, porque perde elétrons, mas vocês não têm noção do porquê é mais. Vocês decoraram dessa forma. Então, é bom você entender porque você reproduz determinada coisa. Então, eu não gosto dessa coisa do decoreba. Decoreba não é comigo, é vocês entenderem como a química é linda e maravilhosa e tudo faz sentido. Então, vamos lá. Aí, você tem um outro conceito. Que é, gente, mais 5 minutos, por favor. Que aí eu termino a aula. E aí eu só fico dando exercício. Que o raio atômico é o mais importante. Que é a energia de ionização. A energia de ionização é exatamente quanto eu preciso de energia para um átomo que está ali sem carga, Luísa, ele virar uma coisa com carga, ou seja, ele virar um íon. Então, a energia que eu preciso dar para ele para arrancar um elétron quando ele está ali neutro. Então, foi o que eu disse lá, quando vocês me perguntaram se é a tendência de perder ou ganhar elétrons. A energia de ionização ela é inversamente proporcional do raio atômico. Vocês lembram que o raio atômico ele era maior daqui para baixo e da direita para a esquerda? A energia de ionização é diferente. Ela é maior de baixo para cima e da esquerda para a direita. Por quê? Quanto menor o meu raio atômico, mais difícil é eu tirar esse elétron. Por quê? Eu vou estar muito próximo do núcleo. Eu estou muito próximo do próton que está puxando aquela carga elétrica. Então, eu vou precisar de uma energia de ionização muito maior para tirar aquele elétron daquele danado daquele átomo. Se eu estou aqui num átomo grande, não sei o que, cheio de elétrons, ele não vai sentir falta de um eletrozinho só. Então, eu vou precisar de uma energia pequena, vou tirar e ninguém vai sentir falta. Beleza? Essa é a lógica da energia de ionização. Isso aqui é importante. Os gases nobres, eles não querem dar elétron para ninguém. Então, eles são os elementos mais estáveis da tabela periódica. Eles estão aqui, por isso que eles são chamados de gases nobres. Eles estão aqui no final, super, não quero me misturar. Peraí. Aqui no final, não quero me misturar. Eles são encontrados assim na natureza. Eles não fazem ligação com ninguém. Então, eles são considerados os elementos com maior energia de ionização. Você precisa dar uma energia muito alta para você conseguir que um gás nobre vire um íon, tá? Tá, isso daí é mais para vocês lerem. E aí vem a nossa querida eletronegatividade. Então, a eletronegatividade é a capacidade que um átomo possui de atrair elétrons em uma ligação química. É o pessoal que adora fazer uma ligação, se mistura com todo mundo. E aí vem o macete, que eu também não sou totalmente contrária à eletronegatividade. A eletronegatividade é muito parecida com a energia de ionização, é sempre da tabela periódica de baixo para cima e da esquerda para a direita. E aí vocês precisam lembrar de eletronegatividade disso aqui, ó, FON. Lembra de buzina, FON. Quem tem eletronegatividade alta, maior eletronegatividade da tabela periódica, flúor, oxigênio e nitrogênio. É a galerinha ali do canto da tabela periódica que tem os maiores níveis de eletronegatividade. Esses aqui, ó, FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. São os 3 elementos que são os mais eletronegativos da tabela, beleza? Eu acho que... a afinidade eletrônica eu vou dar na próxima aula junto com os exercícios. Beleza, gente? E aí eu volto um pouquinho nesse conteúdo que eu passei muito rápido. Mas aqui, só para você dar spoiler, tem exercício da UERJ, tem exercício... sobre esse assunto, seja Gran Rio, tem da FRJ, sobre essas questões. Então, quem quiser já ir adiantando e fazendo, a gente vai fazer junto. Se eu não conseguir fazer junto, eu vou subir um vídeo na plataforma falando sobre esses exercícios e sobre esse final desse conteúdo, beleza? Vão achar.
começou a cair um toró aqui. Vou lanchar para a próxima aula. E foi um prazer falar com vocês, adorei a participação. Obrigada a vocês, gente, é sempre um prazer.